Meu nome é Lília Guadain, eu sou dermatologista, estou aqui no Congresso Brasileiro de Dermatologia com 3 experts e amigos, doutora Daniela Pimentel, doutora Flávia Ravelli e doutor Marco Rocha, que estavam hoje num simpósio super bacana, discutindo a reparação da pele com pré e pós-bióticos. E a gente vai discutir aqui alguns dos highlights desse simpósio. Então, vou começar perguntando para a Flávia. Conta um pouco para a gente quais são as novidades e os conceitos mais importantes quando a gente pensa em barreira cutânea. Parece que não é mais a barreira cutânea, e sim as barreiras. Então, é verdade. E eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas basicamente, antes a gente encarava muito a barreira cutânea como uma barreira física. Então, hoje a gente sabe que a gente tem diversas barreiras cutâneas, a física, a química, né? Então, a gente tem liberação de peptídeos antimicrobianos, que são as catelicidinas e as defensinas que impedem que micro-organismos penetrem na pele. A gente tem a barreira física, onde a gente tem a estrutura toda da pele, né? Que é a parede de tijolo e cimento, os desmossomos, que são os braços que ligam um corneócito ao outro. A gente tem a produção adequada de lípides na pele, o envelope proteico, que também ajuda na produção de fatores de hidratação que atuam como esponja na pele e mantém a integridade o nosso pH ácido. A gente tem os canais de aquaporina que redistribuem água na pele. E fora isso, a gente tem a barreira microbiana, que é composta, né, pelo nosso microbioma da pele, que a gente sabe hoje que ele é bem diversificado e precisa ser diversificado para que a pele atue normalmente. A gente também tem uma barreira imunológica, que são as células que produzem, né, e frente às respostas, acabam liberando mediadores inflamatórios e muitas vezes acabam gerando coceira, inflamação, e tudo isso a gente pode hoje, de uma forma bem bacana, atuar, né, fazendo melhorar, reparando a barreira cutânea, atuando em todos esses fatores aí da pele. Muito legal. Ô Flá, e quando a gente pensa em pele sensibilizada, o microbioma dessa pele é diferente, né? O que está principalmente alterado no microbioma da pele sensibilizada? Então, o que a gente já sabe, o que a gente descobriu é que o microbioma das peles sensibilizadas, ele não é tão diversificado quanto o microbioma de uma pele normal, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma quantidade de cepas, né, de bactérias, vírus e fungos em quantidades diferentes do que deveria ter, né? Então, é muito importante a gente hidratar, porque a gente sabe hoje que o uso de hidratantes contribui para a rediversificação do microbioma. Esse é o gancho para a minha próxima pergunta para você. Afinal, hidratar é preciso? Hidratar é preciso. Eu ia falar, hidratar é preciso, viver não é preciso. Mas hidratar é preciso, é muito importante. Então, ela mantém realmente a quantidade de água dentro da pele, mantém o pH ácido, evita que as enzimas hidrolíticas quebrem esses desmossomos que vão fazer com que a pele fique com esse aspecto ressecado, repõe lipídios, né? Estimula o fator de hidratação natural, que é a nossa esponja, que mantém água dentro da pele, rediversifica o microbioma, né? Então, a gente precisa efetivamente hidratar e todas as peles precisam ser hidratadas. Só que é difícil a gente convencer o paciente disso. Verdade. A Dani, você na sua aula discutiu então um pouco sobre o processo de cicatrização, né? A gente sabe que o processo de cicatrização são 3 fases. Essas fases antigamente eram tidas como sequenciais. Você falou que teve uma mudança de paradigma. Conta um pouco. Exatamente, Li. Então, os estudos mais recentes mostram que as 3 fases ocorrem ao mesmo tempo. Então, é por isso que é super importante a gente usar produtos que possam atuar com princípios ativos que vão ter ação nessas 3 fases, para que a gente faça esse processo de cicatrização acontecer de forma mais eficaz e que a gente não tenha efeitos colaterais relacionados a isso. Muito legal. E eu queria perguntar para você ainda, qual é o papel, na sua opinião, dos reparadores de barreira quando a gente pensa no processo de cicatrização? Então, os reparadores de barreira, eles vão hidratar a pele. Assim como a Flávia estava falando, a pele hidratada produz mais os peptídeos antimicrobianos e assim ajuda a cicatrização ser mais fisiológica, evita a contaminação secundária. Vários fatores vão interferir nessa questão do microbioma que a gente estava falando. Então, a localização anatômica do procedimento, então, a espessura da pele, o aporte sanguíneo, o número de células inflamatórias, a idade do paciente. Então, quanto mais velho o paciente, mais lenta o processo de cicatrização, menor recrutamento de macrófagos e de neutrófilos. Até o ciclo circadiano influencia nisso, então dependendo da hora do dia a gente tem maior tráfego de células inflamatórias. Exposição solar, o sol pode ativar vias inflamatórias que retardam a cicatrização de feridas, pode atrapalhar também no processo de cicatrização.
Então, vários fatores influenciam, por isso a gente tem que estar sempre atento e tentar melhorar, tentar orientar o nosso paciente que controle bem, que use produtos que vão ajudar essa cicatrização a ser mais efetiva. Tem vários conceitos novos, né? Você vê que esse é um assunto já muito estudado, mas que a gente consegue ver que tem várias novidades aí. Marco discutiu um pouco na sua parte, né, do simpósio, os benefícios de alguns ativos. E aí eu queria te perguntar especificamente sobre quais são os benefícios do uso da niacinamida no cuidado do pós-procedimento. A niacinamida é uma molécula muito interessante. Na verdade, é uma molécula com várias facetas. Ela é capaz de trabalhar de maneira anti-inflamatória, é capaz de reduzir a sinalização de liberação de citocinas, ela tem uma ação clareadora e aonde se encontra isso, a gente sabe que para boa parte dos pacientes, a hipercromia pós-inflamatória está envolvida no processo de cicatrização. Ela tem uma ação antimicrobiana focada nas cepas patogênicas. Então, ela é um composto multifacetário que consegue ajudar a gente em vários pontos importantes. E é por isso que nessa composição, na ideia de juntar ativos com ação higroscópica e hidratante, a niacinamida entrou com essa complementação importante para a gente. Eu achei genial que você comentou na sua palestra a coisa de diminuir o risco da erupção acneiforme, né? Então, achei que essa atividade anti-inflamatória realmente... É fundamental, porque muitos dos nossos processos de tratamento têm risco de evoluir com erupção acneiforme, seja pelo trauma folicular ou seja pela intensidade do processo. E se eu tenho uma substância ali que, por exemplo, diminui interleucina 1, diminui fator de necrose tumoral, eu tenho menor chance de ter erupção acneiforme. Achei muito interessante. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Marco, eu queria que, na verdade, você explicasse um pouco para a gente sobre os estudos metagenômicos e sobre como a gente estimular o microbioma comensal impacta no processo de cicatrização. Bom, o estudo metagenômico é algo que passou agora a ser muito frequente, né? Vamos lembrar que a gente estudava até décadas atrás as bactérias através de culturas. É interessante entender que a cultura consegue identificar 10% do nosso microbioma cutâneo. Imagina o que a gente avançou com técnicas genômicas. E o bacana dessas técnicas é que elas não só identificam as cepas, as bactérias, os filhos, mas elas identificam a composição gênica e as proteínas que são decorrentes das suas ações. Isso é muito interessante. Por exemplo, dentro desse produto existe uma substância, um oligossacáride, que é um açúcar que beneficia certas cepas comensais a produzir substâncias que darão apoio ao processo de cicatrização. Nisso, então, a gente tem um binômio muito interessante. A gente tem a presença do pré-biótico e a presença de uma ação pós-biótica. Quem confirma isso? O estudo metagenômico. Ele me mostra quem está lá, quem aumentou, quem diminuiu e o que essa bactéria produziu. Isso era impossível de ter com técnica de cultura. A gente não tinha a menor ideia disso. E nesse específico produto, a gente tem duas bactérias que acabam sendo benéficas do grupo comensal, melhorando hidratação e conferindo ação anti-inflamatória. Novamente, o que a gente quer. Então, eu acho que é um avanço, sabe, Lília? A gente pensou lá para trás que apenas colocar um produto oclusivo já era tudo o que a gente podia fazer para cicatrização. E a gente está aprendendo que isso era o começo da história, que muita coisa a gente pode fazer. Muito legal, né? Eu me encanta ver o quanto a gente consegue juntar a teoria e a prática e melhorar os nossos resultados. Trazendo um pouco agora para os usos clínicos, né? Então, pensando nesse produto que combina niacinamida, vitamina E, dexpantenol, o alfa-glucan, que é esse pré-biótico com ação pós-biótica, e os produtos com ácido hialurônico. Queria que primeiro vocês comentassem a experiência de vocês no uso, do uso desse produto na dermatite retinoide, por exemplo. Então, né, isso foi uma coisa que, na verdade, nas aulas com o Marco, ele, né, que introduziu esse conceito, e eu aprendi muito com ele em relação à hidratação na pele oleosa, porque a gente tinha uma dificuldade efetiva de prescrever hidratantes para os pacientes que tinham pele acneica, né, uma resistência, eles não queriam. E hoje a gente realmente percebe que quando a gente hidrata a pele, a gente consegue melhorar muito mais a acne, né? Então, o nosso resultado, o nosso desfecho é muito melhor. Então, geralmente, essa paciente está usando o retinoide, ela começa com uma queixa de eritema, descamação,
formigamento, repuxamento da pele, e a gente tem que ativamente, né, prescrever um hidratante para evitar que ela faça essa dermatite irritativa. Então, você pode prescrever de manhã, você pode prescrever antes também do uso do próprio produto, o retinoide, alguns minutos antes, para diminuir esse desconforto, e a gente consegue usar mais, de uma forma mais efetiva, com menos queixa dos pacientes, e eles deixam de falar que tem alergia, né? Eu tenho alergia, eu não posso nunca mais usar. Eles não querem nunca mais usar retinoide por causa disso, né? É triste até. Eu achei muito interessante que vocês comentaram na aula sobre a importância de você ter um comportamento proativo, né? Então, você não esperar a irritação acontecer e sim já orientar. Eu acho que a evolução dos hidratantes, nesse caso, trouxe produtos com uma cosmética muito mais favorável. Porque o que acontecia no passado é que o paciente tinha lá suas opções de hidratação e aquilo aumentava o brilho, aumentava a sensação de pegajosidade, aumentava aquela chance, pelo menos hipotética, dele desenvolver acne vinculado ao produto de reparação. O que dava para ele um certo bloqueio, tudo menos isso. Agora, com essa evolução, e a gente percebe nas avaliações subjetivas do produto com relação à sua cosmética, que todas essas propriedades foram alcançadas. Ele não aumenta brilho, ele não é pegajoso, ele dá conforto, ele hidrata sem deixar brilhante. Então, o fato de você fornecer algo com essa característica não só melhorou a dermatite retinóide, como a Flávia bem colocou, mas aumentou a aderência. E nos tratamentos de pele, qualquer um deles, aderência é tudo pra gente, né? O paciente que adere a um tratamento, seja estético, seja para doença, para tudo, é o paciente que fica mais feliz com as nossas opções. Aquele paciente de um único tratamento, ele sempre fica meio colar com o dermatologista. Então, acho super importante isso. Isso facilita muito a nossa prática clínica. E é importante o paciente gostar da cosmética, porque ele vai ter que usar aquele produto por um tempo prolongado. Os nossos tratamentos não são de 10, 15 dias, são de meses, às vezes de anos. Então, se o paciente não gosta da cosmética, a gente não vai conseguir que ele use corretamente. E a gente percebe uma mudança comportamental no brasileiro, porque agora eles perguntam pra gente, e o meu hidratante? Sem dúvida. Que nunca aconteceu isso na vida, né? Sem agora dúvida. Eles pedem Sem ativamente dúvida. o hidratante. Isso mudou radicalmente, bem legal essa percepção. Ô Dani, conta um pouco pra gente sobre a sua experiência do uso desses reparadores no laser, no pós-laser não ablativo. Então, eu estudei paciente com pós-laser fracionado não ablativo e laser fracionado ablativo também, e luz pulsada. Todos tiveram uma aderência boa. Um dos pacientes que eu estudei de fracionado ablativo, de CO2 para tratamento de estria, foi um tratamento aqui na região do braço e na região da axila, escoriou, fez até uma bolinha ali no local, coisa que às vezes a gente tem vontade de usar um corticoide, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou conduzir só com o Amelia Riperi e quero ver como é que esse paciente vai evoluir. Evoluiu super bem, cicatrizou rápido, não ficou com hipercromia, então eu achei muito legal esse resultado desse paciente. E do fracionado não ablativo, eu tratei a face de uma paciente, usei também o Amelia Riperi, foi super bem, aliviou, logo depois eu já usei, então aliviou aquela sensação de queimação, de calor, né, que tem logo após o laser, e aí conduzi durante 10 ou 15 dias e foi bem legal. Muito bom. Você também teve experiência, né, Flávia, com o fracionado ablativo, né? Fiz fracionado ablativo, eu escolhi 8 pacientes e optei por escolher fototipos mais altos, até para a gente ver a ação. É muito comum nesse tipo de laser a gente ter hipercromia pós-inflamatória, a niacinamida entra aí no meio do caminho como uma uniformizadora da pele. Então, assim, as minhas pacientes do estudo, todas elas gostaram da cosmética do produto, utilizaram 2 vezes ao dia junto com protetor solar, e elas relatam uma diminuição daquela sensação de calor, de repuxamento, de formigamento, de ardência, né? Então elas sentiram realmente conforto, né? Abraçadas pelo produto. Então achei que foi boa, a experiência foi boa tanto do paciente e nenhum caso teve hipercromia pós-inflamatória, e realmente você vê evolução com diminuição do eritema, né? Com um processo de cicatrização, reparação mais rápido. Que legal. E Marco, você contou um pouco da sua experiência com os peelings, né? Eu uso muito o peeling de Gessner, é uma coisa que a gente fez muito na nossa formação e hoje ensina os nossos residentes no ambulatório. Eu acho que é um peeling barato e muito efetivo, a solução de Gessner, mas ela cursa com um período ali de 3 a 5 dias de descamação, desconforto, algum repuxamento. E é claro, em fototipos mais altos, toda agressão pode levar a uma hipercromia.
Então, eu utilizei nesses pacientes, a evolução foi muito bacana, inclusive ali apresentei uma paciente de pele oriental e encurtou o processo de descamação e trouxe conforto, o que é bem bacana para que ela continue no tratamento. Então, acho que a gente tem essa experiência múltipla de diferentes tipos de agressão, mas que cursaram com boas evoluções. Muito legal. Quero agradecer aos meus amigos e experts por estar aqui trocando figurinha com a gente. Acho que as mensagens finais daqui desse simpósio são que cada vez mais a gente entende que reparar a barreira é muito importante, hidratar é preciso, mas que só o efeito oclusivo não é mais suficiente. Então, quando a gente acrescenta nesses produtos e na nossa prática uma atividade anti-inflamatória, antioxidante e um efeito pós-biótico, a gente consegue melhorar ainda mais a adesão e os nossos resultados clínicos. Até mais!